E fala, galerinha do Invasão Cast, seja muito bem-vindo ao 21º episódio do Invasão Cast. E dessa vez, estou sozinho, mas vou vir entrevistar hoje um cara. E, na verdade, eu vim entrevistar esse cara porque, assim, todo mundo quem já assiste o Invasão Cast vê que tanto que eu sou zoado aqui na cidade, porque falam que aqui, toda vez que eles vêm falar pra mim na cidade, que a gente não tem nada em Caçapava, que só tem a Springland, que é a única coisa que eles conhecem por causa do Invasão. Então, galera, eu vim trazer um convidado aqui de Caçapava, que tem um resultado gigantesco com pizzaria. O cara é brabo, aí 0-0 em pizza na cidade. E pra mostrar pra vocês que aqui na região, no Vale do Paraíba, tem uma cidadezinha chamada Caçapava, fica no meio de dois polos gigantes, mas também tem muita coisa boa aqui nessa cidade. Então, galera, tenho aqui com vocês Ramon, do Porto Pizza Beer. Irmão, prazer ter você aqui. E, cara, difícil trazer você, hein, homem? Difícil trazer você, hein, pra trocar esse papo com a galera, hein, mano? Ô, John, o prazer é meu. Que nem eu falo pra você. O primeiro podcast que decidi vir é você. Fui convidado já por outros e pela parceria, por ser da cidade, você tá fazendo um trabalho bacana aí. Um cara parceiro não chamo nem como concorrente, porque meu nicho é diferente do seu, mas a gente troca bastante informação dia a dia, um ajudando o outro. E é isso aí, vim contar um pouco pra vocês a história da Porto, a história de onde a Porto surgiu, que é o primeiro drive-thru de Caçapava, primeiro drive aqui da cidade, foi a gente que fez. E é isso aí, vim contar pra vocês um pouquinho aí das pizzas, das esfirras, como que a gente surgiu aqui. Legal, Ramon. E esse é um fato importante, né? É o primeiro drive-thru aqui da cidade. E se eu não me engano, aqui na região do Vale são poucos drive-thru, a não ser as grandes marcas, né? Tem esse ponto também, né? E, a não ser McDonald's, Burger King, eu pelo menos não conheço nenhum. Mas sei que tem alguns, mas são bem poucos, né? Com certeza. Eu vim com essa ideia das grandes marcas e vi que aqui Caçapava, na região que eu tava ali, tinha essa oportunidade de fazer. E eu fiz e acho que é um sucesso aqui para as pessoas, para todo mundo, porque ficou fácil, o pedido sai rápido e consegue atender todo mundo sem sair do carro, né? Comodidade, né? Comodidade, essa é a palavra. Ramon, antes da gente começar aí mais o meio da pizzaria, o meio da loucura, que eu sei que é a quantidade de pedidos que vocês fazem lá, se apresenta pra galera, quem que é o Ramon, de onde ele veio, de onde surgiu a vontade de trabalhar com pizza, o que fazia antes. Apresenta aí pra galera aí. Pessoal, sou o Ramon, que nem eu falo, sou proprietário da Porto há 10 anos. Em 2015, finalzinho de 2015 para 2016, meu pai aposentou e aí veio para Caçapava, comprou uma chácara para cá. E eu trabalhava na Heineken, que era o vendedor da Heineken, que ficava no supermercado. E essa rotina louca de supermercado. E visitava um, visitava outro. E aí, na época, a Rainer teve um corte. Aí mandou eu e o meu amigo embora. E aí, pô, fiquei desmotivado. Falei, cara, o que eu vou fazer agora e tal? E aí ele falou, Ramon, tem meu tio que ele tá indo embora pra Bahia. Ele tá vendendo uma pizzaria lá na Rua do Porto, lá. Vamos lá ver. Eu falei, vamos lá ver e tal. Aí comecei de pizzaria com ele, só que no começo eu falei, puta, pizzaria, final de semana e tal. Eu era jovem, tava com 20 anos. Eu falei, puta, vou Quem pegar quer trabalhar isso daí, final de semana? cara, e agora? E aí começamos e tal, ele ia junto, daí ele trabalhava um dia, eu trabalhava outro. Daí chegou um ponto que eu falei pra ele, cara, eu não quero mais não, cara. Compra minha parte aí você fica sozinho com a pizzaria, porque ele tinha já uma experiência a mais que eu em comércio. Eu não tinha, eu entrei de paraquedas, caí ali de paraquedas. Então tinha uma sociedade na Porto, então. Era uma sociedade, não era Porto, o nome chamava Tradição. Tradição. E aí, conforme foi o seguinte, ele falou assim pra mim, Ramon, já que seu pai tá com... a gente morava em São José, né? Eu sou de São José dos Campos. Eu vim pra Caçapava através da pizzaria, porque meus pais não chegou a morar, tinha chácara só de veraneio, a gente só vinha final de semana. Depois que aposentou, que ele começou a vir mais tempo e ficar aqui, residir aqui em Caçapava. E eu era de São José, batia todo dia e voltava. E aí chegou um pouco, ficou desgastante, falei, cara, compra. Daí ele falou, Ramon, não quero, eu vou voltar de novo lá a ser vendedor de novo. Seu pai já tá com chácara aqui em Caçapava, fica você. Aí pensei, analisei, falei, puta, pizzaria, cara. Eu falei, vou entrar de cabeça. Daí você vê como que é as coisas, né?
Quando eu tava com ele, e aí a gente foi mandado embora e ficou travado a chave do Pix. Eu não conseguia pegar nada, a chave do PIS. Não consegui retirar o dinheiro que tava lá, travado. Cara, eu desfiz eu propus comprar a parte dele. Na época eu comprei a parte dele, 50%. Meu dinheiro saiu no outro dia, que a menina... Acordei cedo, eu falei com ele hoje. No outro dia cedo, o RH da Heineken me mandou mensagem com a chave certa. Eu fui na caixa. Cara, foi Deus. Daí eu peguei e consegui comprar a parte dele, paguei tudo. E aí eu tinha conhecido, tipo, minha esposa uma semana antes, que é minha esposa hoje, a Daiane. Eu falei pra ela, tava com 1 mês e meio. Eu falei, cara, eu tô com uma pizzaria, comprei a parte do sócio. Você topa lá me ajudar lá nessa pizzaria? E aí eu lembro que eu vim conhecer o pai e a mãe dela ali na Palusa. Aí trouxe eles e falei, vamos lá na pizzaria pra vocês verem. E era um nome de tradição ainda, né? E aí o pai dela viu, assim, a pizzaria, a mãe dela viu, assim, sabe? Meio que, puta, final de semana, minha filha vai se lascar aqui na mão desse cara. E na frente era um bar do Ponte do Churrasco. Cara, bombava. Bombava mesmo, de gente ficar na rua mesmo, no bar, eu lembro, na frente ali. Do lado tinha padaria que também bombava, música ao vivo. Aquele lado sempre foi movimentado. Sempre foi muito movimentado aquela rua ali. E aí eu falei, cara, vamos encarar comigo. Dela ficou meio assim, falei, vamos, vai dar certo e tal. Daí ela falou, vamos então. E aí eu comecei a investir, daí foi a ideia de eu falei, cara, eu vou mudar o nome, porque tava queimado a pizzaria, a gente tava com o nome antigo, então as coisas, sabe, tava apagado, fachado, eu falei, eu vou colocar o nome aqui, vamos montar um nome. Teve Beer, porque eu era da Heineken, tinha esse negócio de cervejaria, como eu comprar a bebida lá mais barato ainda, no estacionamento da Heineken, eu tinha esse esquema ainda de comprar as bebidas lá. E aí eu falei assim, eu vou mudar o nome. Daí eu montei o nome Porto, que é o meu sobrenome, Ramon Ribeiro Porto. Entrei na Rua do Porto. Pizza, que é pizza, e beer, porque eu trabalhava na Heineken e já vim com esse ensinamento. Gostava, era sommelier de cerveja, tinha um pouco disso de gostar de cerveja, de degustar. E daí eu falei, eu vou montar o nome Porto Pizza Beer. E aí pegou, e a gente colocou a fachada, eu lembro que foi dia 27 de maio de 2016. Eu trabalhei com outro nome antigo de tradição 4 meses, depois coloquei o nome Porto Pizza Beer. Aí foi onde que eu vesti a camisa. E no começo, quando a gente começou, não tinha muito WhatsApp, era mais ligação. Então a gente focava muito no número de telefone. O 90% dos pedidos era o número de telefone. E a pizzaria já era delivery. Eu já peguei ela delivery. Na época eu comprei umas mesas, alguns clientes ali comiam ali e tal, mas... Cara, sempre foi delivery, então eu sempre te bati nessa tecla de delivery. Isso antes da pandemia. E antes da pandemia. E aí aconteceu o seguinte, tive que aprender na marra a fazer pizza. Tinha um funcionário só, a minha esposa era atendente e eu era ajudante do pizzaiolo. Cara, eu trabalhava, viu? Eu ia de manhã fazer mussarela, fazer calabresa, ralava tudo, proporcionava tudo de manhã pra ele chegar e ele só fazia massa, só fazia pizza. A louça, ele ia embora, ficava tudo pra mim. É estrela, né? Era estrela. É estrela, não adianta. Ficava tudo pra mim. E aí a gente foi tocando. Fui tocando em torno de 6 meses, aí começou a aumentar o movimento, aí eu contratei mais um forneiro, que é ajudante, porque naquela época é um pouco diferente de hoje, não tinha tanta tecnologia. Realmente, naquela época, a gente chamava de pizzaiolo, porque tinha forno, a lenha, cara, e era um trampo. Dependia do cara, né, mano? Você via era que, cara, foda, né, velho? Era um trampo, porque você tinha que colocar as lenhas secas, aí você colocava lenha verde, explodia, aí tinha o segredo do pano, colocava sal no forno pra não queimar embaixo, então tem tudo um segredo. Colocava muita lenha, queimava, colocava menos lenha, ela demorava mais, então você tinha que ir mediando ali. Então era muito mais difícil você aprender. E pra mexer a pizza lá dentro? Nossa Senhora. Era difícil, então foi tudo no começo, tudo foi meio punk, mas, cara, eu consegui passar por cima de tudo isso aí e a tecnologia foi vindo, né? Eu acho que o forno esteira era muito caro naquela época, forno esteira. Então tava começando a entrar. Na época eu lembro que a Tecnopizza começou a fazer uns fornos. Começou a fazer uns fornos e aí eu comecei, cara, muito caro. E aí a gente ficou no fornalinho. Eu acho que eu fiquei no fornalinho em torno de uns 3 anos, mais ou menos. Já tinha volume não tinha muito. A gente vendia um final de semana em torno de 30, 35 pizzas. Mas já é trampo pra caralho, né? Pra fazer no fornalinho. No fornalinha, assava em 2 em 2 por vez. Era trampo, cara. Era trampo. E tudo... se rasgasse, volta no início. Tudo de novo. E naquela época, vendia muita pizza com borda, né? Porque tinha aquela, borda grátis.
de catupiry, que a gente fazia isso para realmente chamar a atenção do cliente. E, cara, e dava super certo. Antigamente a Porto, eu pegava algumas ideias, que eu sempre fui de buscar ideias de como que o pessoal tá fazendo e tal. Sempre peguei ideias de São Paulo. Como na Heineken eu trabalhava em São Paulo, eu visitava muita pizzaria de São Paulo. Então a borda lá era o chamariz, né? Compra, ganha cheddar, ganha catupiry. Isso sempre, eu consegui sempre fazer isso aqui. Em Caçapava dá certo esse negócio de borda. Então sempre foi isso. Compra hoje, ganha borda. Durante a semana sempre foi promoção assim, entendeu? De borda. E começou a crescer, começou. E aí a gente foi investindo, né? Reinvestindo. Daí eu consegui sair da cozinha, graças a Deus. Daí eu passei pra motoboy. Que na época eu não tinha habilitação de... galera. É a evolução do dono de restaurante dentro do restaurante, né? Eu já passei todas essas partes também. Chapeiro, montador, daqui a pouco motoboy, caixa. Vai subir de cargo. Vai subir de cargo. É impressionante. Essa é uma parada da hora, Ramon, que a gente fala aqui, porque assim... A galera acha que é tudo mil maravilhas. A gente chegou, já tem a loja bonita, já tem lá 10, 20 motoboy na porta, já começou tudo grande, com mais de 40 funcionários lá. Não, mas galera, a verdade é que quando a gente começa, a gente acaba criando um emprego pra gente, né, mano? Exatamente. A gente tem que evoluir dentro do nosso emprego, dentro da nossa empresa como funcionário, ter sucesso em todos os cargos. Se não tiver sucesso a gente não tiver sucesso em todos os cargos nessa trajetória, a gente tá, se lasca pra depois chegar no... E isso leva tempo, né, irmão? É louco. É que nem eu falo, a gente tem que conhecer tudo um pouco. E um dos pratos, uma das coisas principais que eu sempre quis lá na Porto é aprender a fazer de tudo. Então, tudo que hoje lá eu sei fazer. Então, pizza, esfirra, beirute, pastel, isso tudo a gente sabe fazer lá. Então eu sempre busquei aprender a fazer de tudo para me ensinar pessoas, para não ficar na mão de ninguém. Exatamente. Porque antigamente era muito mais fácil mão de obra como é hoje. Então era muito mais fácil você chamar uma pessoa e ensinar e fazer do seu jeito do que hoje. Então, aí eu sempre priorizei Deus saber. Porque não tinha como pagar o pessoal, então eu subi de cargo para motoboy e tirei a habilitação de moto, que eu só tinha de carro. E eu falei, cara, agora eu vou começar a fazer entrega e contratei um ajudante, mas fazia de tudo um pouco. Cobria a folga do pizzaiolo e ficava lá. Então, isso foi um negócio que eu sempre quis, é aprender a fazer de tudo pra mim fazer o negócio girar. Porque daí ninguém consegue passar a perna. Exato. Quanto tempo vai demorar pra fazer isso? Eu sei quanto tempo demora. Mas como que você fez a massa certa? Porque a massa certa é desse jeito. E a identidade de ramo de pizzaria é a massa, cara. A massa tem que sair o padrão todo dia. Porque o recheio é commodity, né? Exatamente. Você compra no mercado, já era. Vamos dizer que um frango, uma coisa se tempera, mas é commodity, né, irmão? Não tem muito diferença. Realmente a massa é onde... o que mágico. É tudo, porque por isso que você precisa realmente seguir uma receita, seguir o passo a passo certo, pra você sempre ter um produto de qualidade. E eu sei o quanto é difícil, que eu tentei, velho. Você lembra dessa época? Comprei tudo, maquinário e tudo mais. Cara, que dor de cabeça que eu passei, mano. Massa é foda, velho. Massa é. Que nem a gente hoje em dia, a tecnologia tá muito boa. Sim. Então, hoje em dia, eu pego uma pessoa que não tem experiência, ela consegue, né? A masseira tem temporizador, então ela sabe o tempo certo que a massa vai ficar pronta. Os ingredientes, a gente pesa tudo. Açúcar, sal, fermento, deixa tudo pronto. Então, para 5 quilos, ele sabe que ele tem que usar aquilo lá. Para 10 quilos, ele sabe que tem que usar aquilo lá. Então, eu consegui automatizar e deixar isso bem explícito para não ter erro, para evitar esse erro. E tudo isso com o tempo. A gente, cara, tantas vezes que eu errei. Cheguei um tempo que eu chorava, falava, eu não quero mais para mim, não. Eu mesmo vou pedir conta. Eu vou pedir conta. Eu não quero mais, não. Porque, cara, é difícil. O processo, ele é muito difícil. É muito difícil. Poxa, você prioriza de fazer diversas coisas para estar ali no seu negócio, para o negócio realmente acontecer, entendeu? É almoço em família, é casamento de parente, é filhos, que eu sei que você também tem filhos, você ficar afastado. Tudo isso é um desgaste não só físico, né, mano? Porque eu acho que, cara, eu acho que todos nós empresários, o desgaste físico pra gente é fichinha. Porque o cara que entra empresário é o cara que já estava acostumado a trabalhar muito em outra empresa, ou fazer uma carga horária excedente sem como que eu posso dizer? Sem reclamar. Exatamente. Porque sabe por que tá fazendo. Só que eu acho que o que a galera você não vê aí fora,
que a galera não conta e que eu acho que é o mais pesado é o emocional. Cara, ficar longe da família, você não poder se privar um pouquinho de algumas coisas, você acabar ficando mais solitário, porque eu não sei você, mas boa parte dos amigos meus de antes, eu não consigo trocar ideia. Porque o cara não tá a mesma coisa que eu, a gente tá pensando em progresso, quer mais, abre loja, equipamento e tal. O assunto muda, né? Os caras tá falando de cachaça, mulherada, não sei o quê, o próximo rolê, e não é a nossa realidade, né, mano? Exatamente. Acho que essa é uma parte muito difícil, né, Ramon? Nessa trajetória nossa. Muita gente não consegue acompanhar, né? Não. Porque esse ramo nosso de alimentação é um ramo de correria, cara. O cara tem que ser full time, tá ali o tempo todo, ligado. Então, eu acho que muito isso tem que ser um pouco tá na veia também, sabe? A pessoa tem que tá na veia mesmo, aquele energia, aquele gás. Eu falo pra você, eu amo sábado. Pra mim, sábado era todo dia. Eu amo sábado. Tem gente que fala, puta, vejo a hora de chegar sábado pra curtir. Se sábado fosse segunda, terça, pra mim mudasse pra sábado, porque eu gosto de ver aquela vibe. Se eu não for na pizzaria, minha esposa até fala, se eu não for na pizzaria ou sexta, ou sábado ou domingo lá, colocar a mão numa massa, dar uma sujada na camisa de fubá, eu fico doido lá em casa, porque, cara, é costume. É costume, mano. Eu gosto, entendeu? Então, tipo assim, cara, eu tô lá e eu me sinto em casa. E hoje eu tenho uma estrutura, puta, gigantesca. Hoje a Porto, da Rua do Porto aqui, a gente tem em torno de 52 funcionários. Então, Caralho, é bastante gente. Muita gente, velho. Então, gente separada de cada setor, tem uma pessoa. Então, eu não tenho muitas obrigações hoje. Eu consegui delegar para todo mundo. Então, hoje eu consigo prestar atenção em tudo. Ver o que tá saindo padrão, o que não tá saindo, o que tá acontecendo de errado, o que tá Como certo. pode melhorar a operação. O que pode melhorar, entendeu? Então, agora eu tô querendo me aparecer mais, sair mais e mostrar um pouco mais como que é a realidade da Porto. Porque a gente não mostra nos batidores, eu particularmente não mostro. Só mostra a pizza ali, bonitinha, ó, saindo do forno. Mas as pessoas não sabem o processo que é. Tudo que vem por trás. Exatamente. Complexo, se eu não tiver uma pessoa que entra sexta, sábado, domingo, 8 horas da manhã, eu não dou conta do meu movimento no final de semana. Hoje, na situação que tá, se eu não conseguir fazer o processo da massa, dos insumos, dos alimentos, proporcionar tudo, eu não consigo dar conta do movimento que eu tenho entre sexta, sábado e domingo. Não consigo dar conta. Então, não é chegar a 4 horas. Cara, a gente tem uma demanda lá alta, então a gente precisa ter o processo antes de mandar para o cliente, para ter um produto de qualidade, né? Exatamente. E, Ramon, falando nisso, né? A gente sabe aí, você tem muito volume pedido. Qual foi o momento que virou essa chave? Tipo assim, você falou lá, você passou 3 anos com forninho com forninho de a lenha, fazia 30, 40 pizzas no dia. Hoje eu já sei que você já bateu já mais de 500 pizzas no dia aí. Qual que foi o momento que virou essa chave, irmão? Que você falou, porra, agora o jogo mudou. E como foi se adaptar? Porque eu tô falando pra você, nesse exato momento, a gente veio trocando uma ideia. Cara, eu tive uma virada de chave de volume muito... Eu já tive lá atrás, mas nessa vez agora no Deliveries é mais complexo o Delivery. Né? E é um volume muito grande e a adaptação é complexo. É volume de mercadoria muito maior, mão de obra, enfim. Como que foi e que momento foi? Eu passei por uma mudança muito drástica. Confesso pra você que eu tava ali na Rua do Porto, eu pagava aluguel, né? Lembro. E aí eu consegui comprar o prédio próprio e fazer realmente a estrutura da Porto. Então aquele prédio que eu fiz estruturado pra pizzaria. Aquele foi um sonho, ó, eu vou fazer pra pizzaria. Então eu já fiz tudo dentro da norma, tudo certinho, o espaço correto dos equipamentos. Eu fiz um layout tudo certo pra mim não tomar tanto susto, porque na minha cabeça eu já sabia que se eu mudasse de ponto e viesse com essa inovação do drive-thru, ia aumentar o movimento. Então eu já estava um pouco mais preparado do que realmente iria acontecer. Mas eu tive muita dificuldade. De que sentido? Quando eu mudei para um ponto para o outro, o espaço era o dobro. Então ficava muita coisas vagas. Então eu consegui ver que falei, cara, eu preciso diminuir. Então eu mudei de ponto, as coisas que eu tinha eram de um ponto pequeno, eu passei para um ponto grande. Então eu falei, cara, puta muita coisa sobrando. Colocar um exército aqui dentro e fazer uma igreja aqui dentro, cara, porque é muito grande. O ponto que eu tenho hoje lá, ele é muito espaçoso. Então o que eu fiz? A dificuldade era do quê? Eu falei, cara, eu preciso entregar o produto rápido. O que eu vou fazer? Aí nisso que eu busquei ajuda. Aí busquei uma consultoria em São Paulo, de um cara que... Cara, ele é máquina de pizza. Então ele me ensinou como que eu vou conseguir atender os clientes rápido. Então a gente vai
pegando os macetes de você atender os pedidos rápidos. Então, isso foi a virada de chave, buscar ajuda. Porque às vezes a gente tá nisso aí. Ah, eu sei de tudo, aí eu vou fazer isso, cara. E você não imagina de você buscar ajuda, o tanto que isso que ajuda. O quanto encurta caminho, né, velho? Puta, Quanto economiza velho. grana. A galera não entende o quanto economiza grana. Você Exatamente. ouvir de outra pessoa o que ela já passou e aonde você pode... Ter uma visão de fora, mano. Querendo ou não, a gente tá lá dentro, a gente fica... Não É consegue foda, enxergar. Não consegue enxergar, entendeu? velho. Não consegue enxergar onde tá o nosso erro. E esse gap foi muito grande, Ramon. Tipo assim... Cara, eu passei por um ponto ali, eu consegui triplicar o faturamento que eu vendia num ponto quando eu passei pro monto novo. Então, cara, foi loucura. Eu falava pra você, eu fiquei tão desesperado que na época eu tinha feito um empréstimo, eu falei, cara, como que eu vou pagar isso? Daí eu falei, ô, vida ou morte. Eu já tava entupido de dívida ali, que eu tinha feito o prédio, eu falei, cara, eu vou fazer mais um empréstimo que liberou aqui e vou investir. Busquei ajuda, cara, e fui lá pra cima e consegui comprar mais maquinário. E, cara, e o maquinário também, ele poupa muito da mão de obra. Então, você consegue ser mais ágil, mais rápido. Então, eu falo pra você, aqui em Caçapava, eu fui um dos primeiros a ter alta produção, linha de produção, ter realmente uma fábrica de pizza, de insumo, câmera fria, grande, congelado. Então, eu busquei muito São Paulo. Pra você ter ideia, Jonathan, eu ficava lá em São Paulo... Na pizzaria Atrix, numa pizzaria de um brother meu, que eu conheci, que fazia consultoria, de graça. Eu trabalhava igual funcionário para me aprender como que era. Então, eu ficava segunda, terça e quarta lá trabalhando para me ver como que é que fazia uma alta produção, para mim vir aqui e passar para meus colaboradores. Então, foi tudo um processo, porque para ele vir para cá, ensinar tinha um valor e eu não tinha essa grana pra pagar. Eu falei, pra você me ensinar aí? Ele falou, vem pra cá, que daí eu já tô dando uma consultoria e eu encaixo você. Então eu consegui ir lá e aprender na marra tudo e algumas coisas eu já fui pegando no ar, modificando aqui. Então muitas dessas coisas eu consegui ir buscando ajuda, porque, cara, lá em São Paulo a gente tem um movimento que é o quadritriplo daqui. Né? Não, é absurdo. Então né, eu consegui sair um pouco na frente disso, de ficar um pouco mais ágil no delivery. Então eu consegui, por ter drive-thru, entregue e balcão, eu tinha que ser mais rápido que os concorrentes. Porque o drive-thru, quando eu comecei, ele tomava muito tempo, que atrapalhava um pouco a vizinhança da rua, porque dava fila. Todo mundo tinha a curiosidade de ir no drive-thru. Pelo menos saber como que é, né? E aí eu sempre coloquei, tem essa placa até hoje na pizzaria, entregue balcão, todo mundo faz, drive-thru é prioridade. Boa. Eu tenho isso porque começou a atrapalhar a vizinhança, movimentação de carro. Então o drive-thru a gente sempre dá prioridade, até pro cliente fazer o pedido dele mais rápido e já conseguir liberar a passagem da rua. Então, conseguiu, cara, dar a demanda, a gente conseguiu se encaixando e com os erros a gente foi consertando, né? Isso aí a gente vai, com os erros a gente vai consertando, né? E, Ramon, cara, e isso é uma parada legal, que esse daí eu confesso pra você, que depois que eu te conheci eu fiquei sabendo, mas eu não imaginava a quantidade de pizza que você vendia no drive-thru. Você pode abrir pra galera hoje quantas pizzas mais ou menos faz no drive-thru? Porque, cara, na minha percepção, eu acho que era mais marketing. Vou ser bem sincero, você ele faz por marketing. É o primeiro drive-thru, é um baita do marketing. Não acho que tá errado. Mas eu não tinha noção que vendia tanta pizza assim, não. O drive-thru chegou a uma proporção que o balcão caiu muito. Então, cara, a galera o balcão... queria ficar sentado no carro, pô. Vou levantar? E o drive-thru eu coloquei muitas limitações, né? Porque ia no drive-thru, a pessoa que pedia no balcão 5 pizzas, ela ia no drive-thru pedir 5 pizzas. Então ficava um pouco corrido, porque a pessoa que atende o drive-thru, ela já fica com o fone e com a massa com o molho preparado só pra falar o sabor e já ir montando pra ir no forno. Então tem 2 pessoas que ficam nesse nicho, só drive-thru. E ela canta o drive-thru, ela faz seu pedido no carro, vai lá dentro. Não, tem comanda, mas mesmo assim ela reforça cantando o drive-thru. Que daí não canta, antes de imprimir a comanda, ela já tá soltando. Ela solta a comanda e vai lá dentro e canta. Drive-thru, pizza, calabresa, carro tal, número 10. Então ela canta a comanda pra quê? Pra gente já ser mais ágil pro pizzaiolo confirmar, sem cebola. Essa é aqui, ó, sem orégano, pra gente confirmar e evitar uns erros também. E sair o processo mais rápido. Então a gente já tem as pessoas certas do drive-thru, que faz esse pedido do drive-thru, que tem mais experiência. E hoje o nosso balcão ele caiu bastante por questão do drive-thru. Então no drive-thru a pessoa que pede um pouco mais rápido, né? Porque a gente já tá ali preparado pra fazer o drive-thru, entendeu?
E até melhor pra você, não é? O drive-thru do que no balcão, ficar fazendo muita fila ali, sei lá, atrapalhando as atendentes, que eu sei que você tem atendente pra caramba pra atender o telefone. Hoje a gente tem 7 atendentes. Agora a gente tá entrando no home office, né? Eu tô com 2 home office, né? E tá dando certo. Tá funcionando? Tá funcionando. Foi um teste que eu comecei agora mês passado e tá dando certo. Porque hoje é tudo remoto, né? Ela consegue atender o telefone da Vira casa mais um call dela. center, né? É uma parada. Exatamente. Então eu tô nessa tendência agora de colocar 2 home office e tá dando certo, tá suprindo bastante a necessidade ali dos pedidos. E sobre a questão do drive-thru ali, cara, que nem eu falo, eu quero que o cliente seja bem atendido e rápido. Eu acho que todo dono de restaurante quer isso. Então a gente faz o quê? Eu falo já pra eles, cara, o drive-thru, prioridade, vamos sair. Só que o drive-thru eu não consigo fazer mais que 3 pizzas. Porque atrasa muito. Então eu não consigo, trava. Daí eu atraso o delivery, como atraso também o cliente do balcão. Entendeu? Muita gente, Jonathan, hoje vai comprar na pizzaria e não se liga que ali é um drive-thru. Às vezes a pessoa pede no balcão e aí vê que o cara que entrou com o carro já pegou e já saiu. E a pessoa tá ali na frente. Daí ela fala, poxa, ele fez pedido primeiro que eu, já saiu? Então a galera tá pegando um pouco isso agora do drive-thru. Creio que já bastante gente que já é da cidade já pega. Mas ali, como é na avenida, muita gente de São Paulo que vai pra lá e passa ali na Rua do Porto fica... Ah, não é drive-thru? Ah, é drive-thru. Então a galera fica meio que esperançosa pra ir. Quando eu vim com essa ideia de drive, cara, foi uma luta provar esse projeto, Jonathan. Nossa, foi uma luta, cara. Eu até cheguei a desistir disso, sabe? Porque sempre foi um sonho meu, cara. Eu sou de São José, McDonald's, Burger King, isso é febre, cara. É febre. Cara, eu saía daqui, ia no drive-thru, ficava lá 1 hora na fila da JK pra ir no Burger King. Só pra aquela sensação de você ficar dentro do carro e pegar o pedido e tal. Falei, cara, eu tenho que fazer um caça-pau, mas vou fazer de pizza. E a mulher não vai dar certo. Desafio, velho. De pizza era... Você quis fugir da curva mesmo. E aí minha esposa falou, não, cara, você é doido. Eu falei, não, vai dar certo, mano, vamos embora. Ela falou, vamos. E ela sempre me apoiou nisso aí. Eu falei, cara, vamos fazer. E aí foi que eu fui, levei essa ideia pro engenheiro, o Antônio, e falou, Ramon, e aí? Eu falei, cara, será que o recuo aqui dá? Ele falou, cara, vai ter que deixar 5 metros. Então eu reduzi um pouco a obra que eu tava fazendo pra deixar a passagem do carro. Ele falou, cara, vamos tentar aprovar isso aí. Eu falei, cara, vamos pra cima, velho. Tive que fazer um monte de modificação lá no prédio, recuo, lateral, por ser esquina. Eu tive que deixar o recuo o dobro que deixa numa área normal. Então deu certo, ele conseguiu aprovar o projeto. E aí eu fui e inaugurei o drive-thru. Cara, e foi sucesso, sabe? Eu saí até na Vanguarda numa entrevista, falando do drive-thru, a pizzaria de Caçapava e tal, porque foi uma inovação. Hoje aqui no Vale eu acho que foi um dos primeiros a ter drive-thru de pizza. E foi um negócio que foi inovação. A galera vinha de São José pra ver como que funciona. Eu tenho clientes de São José, de Taubaté, que vem pra ter essa, drive-thru de pizza, vamos lá e tal. Pegar rapidinho, já era. Entendeu? Então a gente tá conseguindo atender bem o drive-thru. Então o drive-thru, tem dias que a gente vende mais drive-thru do que balcão, porque a comodidade, hoje a galera quer isso, comodidade, entrar dentro do carro, ir lá. A gente hoje atende drive-thru, moto, bicicleta, a pé. Às vezes a galera vai lá a pé e só pra pedir na janelinha. E é legal, cara. E é legal porque você vê que adaptou, Caçapava acolheu isso. Hoje a gente tem, às vezes eu faço o fechamento, tenho mais pedidos que chega a empatar como drive-thru e como entregue. Um negócio que é novo. Olha só. E é um negócio que a galera gostou bastante. Eu vejo que as pessoas querem comodidade. Cada vez mais eu tô nessa luta de fazer comodidade e atender melhor o cliente, né? Com rapidez. Ô Ramon, e isso é um tema que eu viajo bastante, você sabe disso. Eu gosto muito de eventos, gosto muito de estar com essa galera. E é um tema que vem muito em alta. Em todos que a gente vai, todos os eventos os últimos eventos que eu fui, quando eu converso com os donos do restaurante, e a palavra chama até, eles falam muito de hospitalidade, que é realmente entregar o conforto para o cliente, seja na sua casa, chegando dentro do seu restaurante, né? Eu hoje tenho salão, seja por drive, que você falou, retirada, é entregar essa comodidade da melhor forma para o cliente. E acho que é isso que é um dos motivos da Porto se destacar tanto, né? Porque hoje, a gente sabe que hoje aqui na cidade a Porto é um dos que mais vendem. Inclusive tem agora um outro, montou a segunda unidade, né? Que eu pude fazer parte para ajudar você a montar os cardápios dessa loja. E, mano,
por que você, falando um pouco agora também dessa segunda unidade, por que você acreditou que valeria a pena montar mais unidades aqui na cidade? Cara, vamos levar em consideração que Sapava bateu agora 100 mil habitantes, tem toda essa zoeira com a galera daqui, você sabe, que Sapava não tem nada, não tem nem habitante para comprar, a galera zoa e tal. Mas por que você decidiu abrir essa outra unidade? Arrumar mais problema pra cabeça. Essa foi menos, que eu já tinha as pedras já no caminho que eu tinha pulado. Eu falei, isso aqui vai ser menos. E, mano, eu lembro que era um trailer, agora já tá um container, já tá virando um restaurante. Cara, que viagem. Por quê, mano? E, tipo assim, lá você tá atendendo mesa, você pretende ter atendimento de mesa com salão agora, sei lá. Eu sei que você sempre foi contra. Você fugia do salão. Agora eu tô fazendo salão. E agora você tá fazendo salão. A ideia foi o seguinte. Eu lembro que ano retrasado, acho que foi 2024, liberou a praça final de ano. Não tinha isso em Caçapava, de final de ano parar food truck. E final de ano, todo mundo sabe que mês de dezembro, principalmente, é o mês que a gente quer vender muito. Exato. E o mês de 2024 aqui em Caçapava, pra mim, foi fraco. Por quê? Porque liberou food truck. Liberou food truck lá na praça. Aí eu pensei bem, falei, eu vou fazer um food truck pra mim ano que vem, eu tô aqui. Aí eu fui e falei, cara, eu vou lá. Daí procurei um cara lá em São José, falei, eu fui e fiz um trailer. Gigante o trailer, rapaz, o trailer maior que carro. Aí eu falei, eu vou fazer um trailer. Aí fiz um trailer, falei, agora 2025 eu tô preparado. Se vir 2025 eu já vou colocar o trailer lá na praça. E fiz tudo, a licitação, tudo, os processos, tudo pra entrar lá na prefeitura e tal. Os Paranauê, tudo que tinha que fazer, fiz. E aí eu fui atendente colocar lá. Só que aí eu tava dependendo só de evento da prefeitura. Tava travado. E aí eu fui, fiz um mapeamento de Caçapava, os clientes que eu tinha reclamação por atraso, por ser a localidade mais longe de eu entregar. E aí o bairro que eu tinha bastante volume e não conseguia entregar com rapidez era o bairro ali da parte de cima da Dutra, que era o Esperança, Borda da Mata, Borda do Campo, Residencial Amor, Maria Elmira. Aqueles bairros, como fica um pouco distante para mim, eu não conseguiria atender rápido os clientes. Aí ficava tendo, às vezes, até cancelamento por não ter essa demanda suficiente para atender ali. E aí eu lembro que o trailer ficou pronto, e aí eu fui no evento da prefeitura e ficou uns 2 meses parado. Falei, cara, vou tentar colocar lá na praça. Meu pai, não, mas pode? Falei, cara, vamos lá, nós temos a licença da prefeitura, vamos lá. Entrei com o trailer e coloquei lá na praça, o trailer. E aí fui, cara, consegui ficar quase 30 dias. Demorou tarde, o fiscal bateu lá na pizzaria. Quem que é o dono desse trem laranja aqui? Aí eu dei tanta sorte que eu tava lá. Ele tava procurando pro Ramon e eu que tava lá. Eu que atendi já. Falei, sou eu. Eu vou falar com o Ramon. Daí eu falei assim, sou eu. Daí ele falou, então, cara, você parou o trailer lá na praça? Não pode. Você pode parar na rua. Aí eu falei pra ele, não, mas você não dá um prazo pra mim tentar arrumar algum ponto lá, os clientes gostou e tal, e tava tendo bastante elogio, porque o bairro já tinha um grupo, tava tendo bastante elogio, Porto tá aqui agora, pizza rapidinha, e começou a dar um movimento, porque eu coloquei ali atrás da quadra, então a galera saía do vôlei, saía do futebol, fazia a fila, eu tive que comprar até mais mesa, porque a galera tava reunida ali. E aí, o que aconteceu? Daí ele falou, te dou 10 dias. E aí eu até fiz uma publicação, pessoal, a gente vai encerrar as atividades aqui no Esperança e tal. Fiquei triste, né? E aí teve um dia à tarde que meu pai tava lá e aí viu um senhor na frente capinando um lote. Aí meu pai foi falar com ele, o senhor conhece esse lote aí? Ele falou, é meu. Meu pai falou, o senhor aluga e tal. E aí, cara, ele falou, não, eu alugo. Eu fiquei, a prefeitura pediu pra gente sair da praça. Não, vem aqui pro meu terreno. Cara, e foi um start, assim, sabe, na hora. Eu falei, puta, pai, que da hora, ele deixou e tal. E aí a gente conseguiu acertar um valor simbólico de aluguel, porque era só terreno, não tinha energia, nada. Consegui pedir um poste. E aí eu comecei a história ali da Porto do Esperança. E aí comecei a fazer um negócio andar de novo. Aí deu um toque, o Jonathan, vem que dá uma força. Vem aqui pra nós mudar esse cardápio aqui e dar uma força. Porque, querendo ou não, de bairro muda um pouco o público-alvo. Muda bastante. É a mesma loja, mas muda um pouco do público-alvo. Eu até costumo brincar. A galera da Vila, do Panorama ali, do Boa Vista, o pessoal gosta muito mais de pizza e Beirute. E o pessoal da linha pra cá gosta muito mais de esfirra. A gente tem a demanda no mapeamento que a gente mais vende por localidade.
E aí eu chamei você, a gente deu uma ajustada lá e a lojinha tá indo, cara. A gente agora coloquei um container, né? Tirei o trailer, coloquei o container, aumentei o espaço lá e agora a gente vai atender mesa. E agora, os planos que eu tenho de lançamento, aqui a Rua do Porto também, vou começar uma obra, fazer mesa em cima do drive-thru. Então a gente vai ter mesa nas 2 unidades agora. Vai ter mesa nas 2 unidades? Nas 2 unidades. Aqui na Rua do Porto a gente vai fazer um salão menor em cima do drive. E no Esperança a gente tá agora... Coloquei câmera fria lá agora, eu tô investindo para colocar mesa lá também agora. Já tem mesa, a gente vai dobrar o número de mesa que tem lá. E quero ver mais pra frente se eu não faço uma quadra de tênis atrás. De tênis não, de vôlei atrás. E faço um rodízio lá durante a semana. Boa. A galera pede bastante. Lá ficou um ritmo tipo prainha, né? Ficou. Que eu coloquei pedra e agora eu coloquei umas cadeiras e tal. Coloquei umas luzinhas, ficou o ar livre, né, cara? E por que, Ramon? Por que você... Cara, eu tô te perguntando isso agora, porque... Fala o quê? Um pouco mais de 2 anos que a gente se conhece aí, que a gente tem essa amizade. E eu sei o quanto você era contra mesmo, irmão. Por que isso agora, velho? Porque você entendeu... foi oportunidade de mercado, você tá procurando mais margem, que eu vejo a galera que procura mesmo, normalmente procura um pouquinho mais de margem, que o delivery acaba esmagando um pouco a nossa margem e tudo mais. Por que mesa agora? Então, vamos lá. Muitos clientes, desde quando eu tinha delivery, falavam: coloca mesa, Ramon, não tem mesa. Nossa, que saco, você não tem mesa aí pra nós sentar, pra gente comer. E aí eu pensei bem, eu falei assim, vou colocar lá no Esperança pra mim, né? Tirar isso aí, porque a maior parte de mesa, eu falei, poxa, eu vou ter mais mão de obra ainda. Falei, cara, vou ter que ter mão de obra, alguém pra lavar a louça. E às vezes o cliente quer comemorar alguma coisa, e aí, é meia-noite pra fechar, estica até 1h, 1 e pouca. E lá onde que eu tava, na Rua do Porto, meu primeiro ponto, eu tinha algumas mesinhas. Uhum. E aí isso, querendo ou não, eu não conseguiria ter o lugar certo, o horário certo de fechar, porque eu não ia falar pro cliente, vamos aí. Então a gente tinha que ter isso um pouco. E como eu trabalhava muito mais com funcionário, trabalhava da 1 da tarde até meia-noite, às vezes tinha um cliente ou outro que ficava ali, então eu deixava sempre esticado. Eu falei, a gente mudando de ponto não vai ter mais mesa, a gente vai só atender o delivery. E foi aonde que eu tirei isso aí e falei, cara, eu vou colocar a mesa porque os clientes pedem e eu vi que tem um retorno bacana e mais criar a imagem da Porto de sentido do quê? Do cliente ter momentos guardados. A Porto não entrega só em casa, eu consigo ir lá e comer lá no ambiente. E a gente tem um feedback mais presente do cliente. Porque o cliente do delivery, a gente tem um feedback com ele, mas não tem como a gente tem na mesa. Entendeu? Hoje, com a tecnologia, você consegue ter um feedback com o cliente. Avalia aí o nosso pedido, chegou tudo certinho, a gente consegue ter. Mas na mesa, a gente consegue ter muito mais feedback. Entendeu? E aí, tava tudo certo, tava legal, o que você achou, saiu rápido. A gente consegue ter um feedback do cliente mais assertivo, entendeu? Que a gente tá caminhando sempre no lugar certo, entendeu? Sempre buscando inovação. Então, um dos motivos que agora eu quero criar na Porto é um espaço Prime na Rua do Porto e um espaço prainha lá na loja do Esperança. Fazer um espaço diferenciado, entendeu? Colocar lá uns brinquedos para as crianças, uma área kids, como eu tenho bastante espaço lá no Esperança. Lá é grande, né, mano? Lá é grande pra caramba, velho. Lá é quase 1.000 metros, né, cara, de terreno. Quantos meses você ia estar lá? Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano que eu tô com aquela loja lá. 1 ano já, né, irmão? 1 ano, cara. Passa rápido, cara. Passa rápido, irmão. Vai tá ficando tudo velho, velho. Mês que vem faz 10 anos que eu tenho o nome Porto Pizza America. Faz 5 anos. Fez 5 anos mês passado que eu tô explodindo já também. Cara. 10 anos, cara. Caraca, velho. Loucura, né, mano? Cara, que nem eu falo pra todo mundo. A gente hoje já tá mais acostumado, que a gente já passou o que tinha que ter passado, né? Hoje a gente tem mais experiência, que nem eu falo pra todo mundo, cara. É difícil. Hoje, se fosse pra mim começar no ramo de alimentação, eu buscaria muito mais ajuda, porque a tecnologia hoje ajuda muito. Ajuda muito, cara. Pelo que antigamente a gente começou, cara... Acesso à informação é muito mais rápido. Cara, o exemplo é esse daqui. Podcast que a gente tá trocando ideia. Cara, quantas pessoas que não vão assistir esse podcast, que às vezes não estão no momento que você tá, que a gente tá, hoje, volume de pedido, entrega de estrutura, que pode já encurtar o caminho por ouvir alguma coisa daqui. Eu aprendi muito com isso. E isso... hoje eu percebi que o dinheiro que a gente investe é muito barato. O dinheiro que a gente investe em conhecimento, educação, tecnologia, porque tentativa e erro, eu já fiz coisa em tentativa e erro. É caro pra caralho.
Sai Tanto caro. que a gente erra, tanto que a gente perde dinheiro, tentando, errando, aí seja com processo trabalhista, perca de insumos, falta de mão de obra, é loucura, né, velho? Essa vida da gente de empreendedor é estudo, cara. É estudo. A gente sempre tem que buscar o estudo, buscar a tendência, buscar como que é para armazenar produto, para armazenar isso, que nem eu falo para todo mundo, cara. Hoje as pessoas acham que eu vou montar uma pizzaria e é só ali abrir a massa e colocar o molho. Cara, tem um monte de processo, um monte de lei, um monte de insumos, um monte de regras que a gente tem que seguir para conseguir entregar um produto de qualidade. Então, hoje é muito mais difícil você hoje conseguir fazer a engrenagem rodar todo mundo junto. Tem que ter ajuste toda semana, reunião toda semana. Ó, pessoal, essa linha aqui nós vamos ter que seguir agora. Para a gente ter lucro, ter ensinamento, ter aprendizado, vamos ter que seguir essa linha aqui. Então, eu acho que eu não tinha tanto esse volume que eu tenho hoje. Eu sei que eu não deixo de fazer uma reunião por semana, principalmente na sexta-feira. A gente para toda a equipe na sexta para a gente acertar os pontos para o final de semana que a gente tem alta demanda, evitar erros, evitar desperdício, evitar perca de tempo. Então, a gente tenta sempre buscar alinhamento para evitar tudo. Eu acho que, cara, a conversa e o diálogo e sempre você querer buscar, porque às vezes a gente tem, eu sei, cara, não sabe. Tem muita coisa que tá vindo nova e, cara... Não, a tecnologia é bizarra, o tanto que tá acelerando as coisas, né, velho? E, cara, eu vejo assim, aí o nosso mercado é o que mais sofre com mão de obra, por exemplo. Então... É complexo, porque no mão de obra a gente está falando de pessoas. Pessoas são inconstantes. Um dia ela chega bem, outro dia ela chega mal, outro dia nem chega. É isso aí. Então, assim, a gente olhando assim, a gente passou por muita dificuldade. Eu falo, ouvindo você falar, eu lembro do meu passado também, quando eu comecei na casa da minha sogra, duro, fazia entrega, e fazia o lanche, fazia entrega. Mas, cara... Eu acho que quando a gente chega no momento que a gente vai chegando agora, já com mais consolidado, como empresa, com uma equipe, eu acho que as skills que a gente precisa aprender é até mais difícil que lá no passado, que fazer entrega, fazer o lanche, é cansativo. Fazer a limpeza é cansativo, mas é mais fácil de fazer. Agora, aprender a gerir pessoas, aprender a olhar para os números do negócio para poder manter o lucro, a poder entender o imposto sobre do governo. Porra, isso é difícil pra caralho, né, Ramon? É difícil. Que nem eu falo pra todo mundo lá. Todo mundo acha ali que é mil maravilha. Vendeu X. Nossa senhora, é o dinheiro limpo. Todo mundo acha que é. Mas hoje, principalmente ali na Porto, ali eu prezo muito ali por gestão de pessoas. Hoje a gente tá... trabalhando muito isso, sabe? Chamar o funcionário, sabe? Dar opinião para eles sim falarem na reunião. Porque às vezes eles enxergam algumas coisas que a gente não consegue enxergar. Exato. Então a gente precisa do quê? Dar a voz para eles falar também. Não é só a gente ter a razão. Eu escuto muito. Eu deixo todo mundo falar e eu filtro. Penso, analiso e depois eu dou a minha opinião também. Porque às vezes a gente não consegue na hora ter aquela resposta imediata, às vezes vai falar alguma coisa. Então eu sempre sou daquele cara que hoje eu escuto mais para mim depois tomar uma atitude. Claro que às vezes a gente tem que pensar na empresa, entendeu? Exato. A gente tem que pensar na empresa, porque a empresa é feita para dar lucro. Mas a gente tenta sempre ver o lado do humano também, sabe? Eu falo com todo mundo lá. Hoje, a maioria dos funcionários, a gente sempre vende os produtos mais baratos, dá aquele... Porque, cara, eu penso bem, né? A gente tá ali fazendo, faz o produto a noite toda, vou fazer uma esfirrador. Tem vontade, é ser humano. Então, eu pego muito esse lado. Às vezes, na hora de você tá falando, dá o desconto de 40%, disso pro funcionário. Até para eles ver que eles são importantes pra gente. Porque a gente precisa deles para fazer a engrenagem rodar. E deles se sentirem importantes também na empresa. De falar, de ter opinião. Irmão, acho que isso aqui e tal. E a gente sempre pega lançamento de produtos novos, de inovação, faz e teste. E aí, pessoal, o que vocês achou? Tá aprovado? E dá esse momento, dá essa oportunidade de eles fazer parte também e dar opinião. Eu acho que isso é uma das partes essenciais que ele se sente importante também. Se sentir ouvido, né? O funcionário tem que se sentir ouvido, tem que entender que ele faz parte daquele todo. Eu gosto de dizer uma coisa, e eu falo pra minha equipe mesmo, e a galera que trabalha comigo sabe disso, eu sempre falo assim, cara, vocês não trabalham pra mim, vocês trabalham pra você. Quem trabalha no meu sonho para conquistar o meu sonho sou eu.
Você trabalha para receber, no final do mês, você receber a grana para conquistar o seu sonho. Que seja pôr comida na sua casa, comprar uma roupa melhor, comprar um carro melhor, comprar uma casa melhor. Enfim, é no seu sonho é pro seu sonho que você trabalha. Porque se você falar para mim, não, eu não vou hoje, porque eu tô trabalhando pro meu patrão ficar rico. Pô, você tá trabalhando pro seu patrão ficar rico, em qualquer empresa que você for, você vai estar falando a mesma coisa. E quando você for trabalhar para você vai se lascar, porque você vai ver que não é tão fácil assim ficar rico. E que demora pra caralho também, tá ligado? Então, tipo assim, ele precisa entender, eu gosto de dizer isso pra ele, pra que ele entenda que ele faz parte do todo. E ter esse momento de reunião, eu gosto de fazer essas reuniões toda sexta-feira também. Pra mim, é o dia que a equipe tá tudo lá e tudo mais, é melhor pra mim. E é legal porque realmente a gente não consegue enxergar tudo. E quando ele entende que ele trabalha pra ele, e quanto mais o ambiente dele melhora, a empresa melhora em ambiência, em prosperidade, mais próspero fica o ambiente de trabalho pra ele, mais próspero ele pode ficar dentro da empresa, ele entende que ele começa a entender que todos os sonhos dele ele pode realizar através disso. E, cara, eu acho que eu vejo por mim e tenho certeza que pra você também, cara. Você tem mais de 50 funcionários. Mano, é bom pra caralho quando o cara chega e fala pra você, mano, eu consegui comprar a motinha que eu queria. Consegui comprar o carro que eu queria. Consegui comprar não sei o que pra minha filha. Mano, é bom pra caralho. Sente. Porque a gente sabe que proveu do nosso esforço, do nosso trabalho também. O que a gente construiu lá atrás tá conseguindo fazer diferença na vida de outra pessoa, né, mano? Isso é muito gratificante. Tem pessoas que começou comigo estagiário. Tá hoje como subgerente, tá com cargo de liderança lá, e você vê as pessoas só no progresso. A gente trabalha bastante, Sim. tem responsabilidade. Caralho. Mas você vê as pessoas conquistando, um compra um patinete elétrico, outro compra moto elétrica, outro compra moto, um vai ali, financia um carro. Já chegou funcionários meus ali de conseguir comprar uma casa e um carro junto, tô pagando a casa, tô pagando um carro. Cara, isso é tão gratificante, porque a gente vê que a gente tá ajudando as pessoas a realizar os sonhos das pessoas também. Porque, que nem eu falo pra todo mundo, a gente tem que saber ouvir também, sabe? A gente tem que ver o lado lá, porque eu fiquei no operacional da pizzaria 7 anos, Jonathan. Eu não tinha gerente. Eu fui ter gerente agora, há 3 anos atrás, que eu falei, cara, eu preciso cuidar mais da minha família, ficar mais em casa. Então, eu propus ser gerente, porque o gerente esses 7 anos foi eu. Então, eu fiquei ali no braçal e fazia isso, fazia aquilo, porque realmente eu gosto. Então, eu ouvi bastante funcionário, eu sei como é que é difícil, porque eu fazia o trabalho. Então, hoje eu já sei ver e olho com os outros olhos também, entendeu? Não é só aqueles olhos de, cobrança, não. Eu sei que tem coisas que a gente tem que cobrar, mas tem coisas que a gente tem que ser parceiro de somar, ajudar. Ali é uma engrenagem, que nem eu falo pra todo mundo. Cara, você vê o colega precisando de ajuda, vamos lá, vamos se ajudar. Porque se eu for começar a varrer essa sala sozinho, eu vou demorar X. Se você pegar pra me ajudar, a gente vai sair muito mais rápido e vai conseguir varrer muito mais rápido. Então, eu sempre tento, como a gente tem bastante funcionário na cozinha, eu sempre tento passar isso pra eles, cara. É uma empresa só, não é porque eu faço esfirra, você faz pizza, não. A gente tem que se ajudar aqui. Se eu precisar de você, se você precisar de mim, vamos se ajudar. Entendeu? Eu sempre tento transferir um de setor para outro setor, até para ele se conhecer e não ficar aquilo, eu só faço isso. Eu só faço isso. Não, para ele saber que, cara, o que precisar de a gente vai fazer, porque realmente a gente é uma equipe. Entendeu? E não muda muita coisa de pizza para esfirra, não muda muita coisa. Tamanho. Entendeu? Então, a gente prioriza isso aí de querer passar para eles que a gente ali é uma equipe, de dar mais liberdade para eles falar, liberdade para eles se impor também, porque eu acho que, cara, isso eu acho que mudou bastante, sabe? Porque eu, sem experiência, quando comecei, eu não tinha muito isso. E eu acho que eu ia ter que fazer assim e tal. E depois que eu comecei estudar e ouvir mais as pessoas, cara, eu acho que deu um boom tão grande que eu vejo isso de outros olhos, entendeu? Porque a pessoa que trabalha ali, tá na área, ela sabe se a gente mudar isso aqui de posição, ela sabe que vai ficar melhor para ela. Então, às vezes, a gente, não, vai ficar aqui. Não, mas se ela que tá trabalhando, se ela mudar, vai ficar melhor para ela e vai produzir muito mais. Então, coisa que é de ajuste, que às vezes a gente não consegue enxergar, que um funcionário tá ali exercendo a função, enxerga, e que a gente muda e a gente consegue ter um ambiente agradável para todo mundo trabalhar, entendeu? É outro jogo, né, Ramon? Irmão,
trocando essa ideia muito sobre pessoas, sobre a loja, sobre a empresa, sobre o que foi. Qual que é a visão para Porto a longo prazo? O que você imagina? Sair abrindo loja, torto e a rodo, criar mais 5 lojas em Caçapava. Qual que é a visão da Porto para longo prazo? O que você imagina para Porto? Você quer ter mais unidades? Você quer virar franquia? Qual que é o rolê? Eu já fiz o processo. Hoje a gente tem um jurídico, né, da empresa, então eu já fiz o processo de registrar a marca. A marca hoje da Porto é registrada. E eu já tenho já um modelo de franquia para franquear a Porto. Hoje eu estou numa tese do quê? De ajudar as pessoas. De que sentido, Jonathan? Muita gente tem curiosidade de saber como que é o processo da Porto lá dentro, essa demanda, alta produção, porque eu não sou muito de aparecer, então as pessoas hoje que olham na internet não imaginam como que é a cozinha. Hoje eu tenho uma cozinha de alta produção, hoje a gente tem só de apá de pizza 180. No final de semana a gente tem 180 massa aberta com molho, só esperando o pedido vir para a gente conseguir atender a demanda. Então eu quero mostrar um pouco mais essa parte do processo e eu sair mais para eles mostrar, pô, o Ramon agora é a identidade da Porto. Então hoje os próximos passos que eu vejo é eu me aparecer mais, sabe? De como mostrar para o cliente mais os passo a passo, até para o cliente ver e como é que funciona o processo, porque tem muita gente que tem curiosidade. Final de semana passada eu postei no meu Instagram um pouco da parte da cozinha, os pedidos saindo. Cara, e eu só vi comentário positivo. Pô, mostra mais. Pô, tem gente que pediu pra me seguir e tal. Mostra mais como que funciona e tal. Então, a galera tem curiosidade de saber um pouco do processo fora. Então, dos nortes que eu tô mirando é pra isso. Mostrar mais a Porto. Mostrar a Porto lá dentro. Pô, mostrar pra gente a nossa organização, o nosso estoque. Sabe? O cuidado que a gente tem com os produtos. O cuidado que a gente tem com as pessoas. Então, eu tô agora mirando nesse lado. Mostrar mais a Porto. O pessoal conhecer mais a identidade da Porto, o nosso drive-thru, mostrar para o cliente que aqui em Caçapava a gente tem um drive-thru de pizza, que a gente é diferencial aqui. Então, eu tô mirando um pouco nessa parte, sabe? E os projetos que eu tenho, se Deus quiser, aí Deus permitir, até ano que vem a gente quer estar com uma unidade de São José também, sabe? Eu acho que São José eu já tive muita proposta de abrir lá, mas eu acho que eu fiquei meio ansioso, falei, cara, deixa eu ficar um pouco mais aqui em Caçapava, e agora um dos focos que eu tenho é montar uma unidade de São José, porque eu tenho muita demanda de São José, vem pra cá, muita gente comenta, nossos stories, vem pra São José, tem que ter uma aqui em São José, e eu vejo que São José pede, entendeu? Então eu quero, e como eu sou de São José também, eu sou louco pra montar uma Porto de São José. Então um dos próximos focos é isso aí, montar uma Porto de São José, e mostrar mais pro cliente a nossa rotina, maluca. Ó, estamos aqui na Porto, faça seu pedido aqui, e mostrar para ele ver como é que é a energia ali dos pedidos saindo e ver como que é o preparo, porque eu acho que tem muita gente que tem curiosidade, pô, como que isso deve ser lá na Porto? Como que é o processo? Passa mais credibilidade pro cliente também, né? Ele entender que, porra, não é um fundo de quintal, não é de qualquer jeito, tem processo organizado, tem ali acompanhamento nutricional, é tudo feito conforme as normas para chegar da melhor forma para ele. E eu acho que isso é uma tendência de mercado também, porque os clientes hoje querem um pouco, sabe? Principalmente essa nova geração, querem saber de quem ela está comprando, o que ela está comprando e por que ela está comprando. Então eu acho que é uma baita sacada, porque eu conheço a operação lá, eu sei como a produção é cabulosa lá, o negócio é volumétrico mesmo de pedidos. Mas hoje você quer crescer, então não, nesse sentido, esse é um dos planos, mas você quer crescer com rede própria, então. Você fez a formatação do franquia, mas deixou lá. Isso, eu fiz porque eu acho que eu preciso dar uma estruturada um pouco mais, dar uma ajustada. Como a tendência, esse plano de franquia eu fiz de ano passado, eu quero dar uma ajustada a mais, sabe? Eu quero procurar mais parceiros, para mim até ter um conjunto completo, para mim vender uma franquia para um cliente, para ele ficar com suporte 100%. Sim. Então eu preciso fazer alguns ajustes, algumas mudanças, que nem a gente trocou o sistema faz pouco tempo. Eu passei pro sistema da Sweet Table. Então, o sistema, cara, que tirou me deu um conforto que, cara, eu não tinha. Então, o sistema na nuvem, eu consigo por telefone, eu consigo resolver tudo. Então, eu tô ajustando alguns parceiros ainda, porque como a tecnologia tá vindo muito e mudar de sistema, todo mundo sabe que não é fácil. Não. Então, eu consegui mudar o sistema. Em 6 meses que eu tô com o sistema novo, eu tô conseguindo mudar. Falta alguns ajustes, mas já tá rodando 100%.
um sistema novo, até para mim ajustar e ter um processo mais rápido, para o cliente ter uma satisfação mais rápido. Para mim ter na hora do preparo, mandar uma mensagem para o cliente, para ele acompanhar o pedido dele, ver aonde que o motoboy tá, qual o motoboy que vai entregar. Entendeu? Então. Insumos também, você vai precisar ter pro cara que for franqueado. São todas coisas que. Todo esse trabalho gigantesco que é a formatação de franquia, né, mano? Exatamente. Eu vou falar pro franqueado: vem aqui na Porto que você tem que ficar no mínimo um mês aqui comigo, aqui, dia a dia aqui. Pra você aprender e também pra ele ter uma gestão completa. Porque, Exato. como a gente tem alta demanda ali, então vai ser um negócio que ele vai conseguir aprender muito mais. E nas pane, porque a gente tem umas pane da noite. Trava a impressora, qual que é o plano B? Trava isso, qual que é o plano B? Ó, faltou esse insumo, o que a gente dá pra gente fazer? Trava no aplicativo. Então, tem várias coisas que a gente precisa passar pro franqueado. Eu não quero simplesmente, Jonathan, anunciar uma franquia numa agência, ó, vou vender franquia e não dar o suporte 100%. Porque acontece muito isso no mercado, né, velho? Porque hoje eu sei o trabalho que é para mim ter construído a Porto, hoje eu sei o trabalho que é e sei também, Jonathan, que eu não vou fazer a pessoa só para mim ver a parte do lucro e não dar o suporte, porque até então quero que ela pegue na prática. Vai ser uma franquia aberta para o cliente ir e ver, ó, realmente, Ramon, é isso aí. Porque o cara que acompanha, o cara que vê a Porto, o cara vai falar, cara, realmente, eu vou querer. Porque vê aqueles pedidos, cara, entra na veia e a galera fica, vamos fazer isso aqui. E hoje é tudo, sabe, cara, é tudo proporcional. A gente consegue, sabe, manter o padrão. Ó, eu sei que de uma pizza a gente vai 4 pacotes de Doritos. Ó, uma pizza a gente vai um pacotinho de confete. Então a gente consegue ter o padrão 100%, entendeu? Então é um negócio que a gente consegue seguir a mesma linha de raciocínio. O cliente compra hoje, se ele comprar amanhã, vai saber que é a mesma coisa. E aí acho que é isso que faz o Porto passar 10 anos, ué, que é uma década. Não é 10 dias, não. Não é 10 dias, velho. Anos. E assim, a gente sabe hoje, infelizmente, o nosso mercado, 70% fecha em 5 anos. Então, a gente sabe o quanto é difícil manter essa longevidade no nosso mercado de food, que é muita concorrência. Muita concorrência desleal, é muito amador ainda, né, galera? Então, tipo assim, a gente fala... por semana deve abrir pelo menos 10 restaurantes aqui na cidade. Realmente. E fecha outros 20. Exatamente. Então, assim, se manter é muito complexo, porque a maioria não sabe precificar um produto, não sabe como fazer uma compra bem feita, não sabe como gerir o negócio, não sabe vender o produto. E tudo isso é muito, muito complexo, né? E aproveitando esse gancho, até para falar de um dos nossos parceiros, que é o iFood, que eu sei que lá atrás você também apoiou um pouquinho para ele, mas que ajuda muita gente a ter esse primeiro início, a ter esse primeiro volume de pedidos, né? Hoje, muita gente, eu fui uma delas, comecei com iFood. Hoje eu tenho meu canal próprio, tenho meu salão, vendo também bastante pedido, mas se não fosse com ele lá atrás eu não conseguia vender. Eu já sei que vem do canal próprio. Mas eu sei também que o iFood depois deu uma incrementada boa de pedidos para vocês, que a gente fez trabalho lá. E ajudou muito no seu negócio. E então, galera, cara, o que a gente tá conversando eu com o Ramon aqui basicamente um papo que a gente falaria hoje no escritório dele ou lá na mesa do restaurante. É realmente a vida real de um restaurante, irmão. Não, é sem filtro, sem mimimi. É o que a gente faz na prática todo dia, sem glamour. E isso é muito legal, Ramon, a gente trocar essa ideia, porque a maioria realmente, principalmente aqui da cidade, eu acho que é uma cidade um pouco mais fechada. O Vale do Paraíba em si, a galera é um pouco mais conservadora, os restaurantes são mais fechados e tudo mais. A gente com Invasão vem através dos eventos, dos podcasts, dos conteúdos, quebrando essa barreira. Só que ainda assim, eu acho que Caçapava ainda tem um quesinho um pouquinho a mais do que isso. Você que é daqui, você sabe disso. Então, cara, você que é daqui, você que é do Vale do Paraíba, que você que é dono de restaurante, está construindo a sua marca, eu acho que o principal insight desse podcast é procure conhecimento. Exatamente. Procure outras pessoas que possam te ajudar. Cara, o seu concorrente, ele pode te ajudar. Esquece essa ideia que o concorrente vai roubar o seu cliente. Seu cliente só sai de você se você der milho com ele. Esse é o jogo. Não existe isso. Ramon, quantas outras pizzarias abriu na cidade depois que você... Nossa senhora. Ainda perdi até as contas.
Quantas pizzarias não abre todos os anos? Todas as contas. Perdi as contas. E não tem boas pizzarias na cidade também? Tem boas pizzarias. Você deixou de vender por isso? Eu acho que às vezes até aumenta, porque o cliente tem uma experiência que ele não gosta, ele volta. Exato, exatamente. E quando o cara tem mais opção de comer fora do lar, o cara acaba comendo mais vezes fora do lar. Exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, assim, cara, e isso é muito legal. Eu fico muito feliz, de verdade, irmão, de ouvir você falando sobre mostrar mais o seu negócio, sobre abrir um pouco mais, porque eu sei que você era cabeça fechada. Eu sei, eu não falei aqui, mas quando eu fui montar a pizzaria, ele parou até de falar comigo, cara. Com medo da pizzaria, eu nem sabia mexer. Mas eu entendo que realmente você é do mercado mais tradicional, você era do lado passado e tinha muito disso antes. E a gente acaba aprendendo muito, muito dessa forma, né, mano? E hoje a gente vê que não é assim, cara. A internet ensina tanta coisa. Tem tanta gente vendendo pra caralho na internet, ensinando mesmo como que faz. Lógico, tem bastante charlatão, mas tem galera boa, né, mano? E isso ajuda a gente a engrandecer o negócio. Que nem eu falo. Quando eu vim aqui até pra Caçapava, eu reparei que as pessoas é mais fechadas, sabe? E você mesmo de hambúrguer, você ia lá e tal, queria saber quem que era o dono da pizzaria e tal. Eu vi que uma vez a minha gerente falou, Ramon, viu o John tá lá da hamburgueria, queria conhecer você. E você sempre foi disso no network e tal, procurar saber e tal. Foi que um dia eu me cedi e falei, cara, vou trocar ideia com esse cara aí pra ver qual que é a dele e tal, o que ele tem pra gente trocar informação e tal. E deu certo, você me deu uma força lá e a gente conseguiu fidelizar mais a parceria aí. Eu achei que, cara, isso aí a gente tem que confiar mais na gente também, entender que tem cliente pra todo mundo. Exato. Tem cliente pra todo mundo. Porque antigamente, mas o pessoal de Caçapava hoje é assim. É mais fechado. De que sentido? Não vou não, ele vai copiar, vai fazer isso e tal. E eu vi que é um negócio que não tem nada a ver. Porque, cara, a gente hoje tem que ser parceiro um do outro. Porque eu penso da seguinte forma, Jonathan. Se eu precisar de uma ajuda, você pode contar comigo. Porque a gente tá no mesmo barco. É ramos diferentes, mas, cara, pode ser que você vende o produto, mesma coisa que eu. Mas, cara, eu busco nessa linha de raciocínio porque, Jonathan, tá vindo uma nova marca aí na cidade aí, a 99, que nem entrou agora. E aí, o que você vai fazer? Você pegou, tá sabendo de alguma coisa? Então a gente tem que ser um parceiro do outro pra um se ajudar o outro, porque nós tá na mesma corrente. Eu, hoje, se eu fosse depender, eu não consigo atender a cidade inteira. Então, o tanto coisa que tem, e às vezes a gente atrasa pedido, não consegue atender, porque é muita gente. É muita gente. A gente fala, é pouca pessoa, só tem 100 mil. Porra, velho, 100 mil habitantes, irmão. Se a gente vender pra 1% por dia, já é difícil pra caralho pra atender, velho. É difícil. Muita coisa, mano. É difícil. É muita coisa. Tem dia que a gente desliga as lojas, porque, cara, não consegue atender. Não consegue atender. Só o iFood são 55 mil pessoas cadastradas no aplicativo do iFood, irmão. 55 mil pessoas. É bastante gente. É bastante gente. Se o cara cadastra, ele compra pelo menos uma vez por mês. No mínimo. No mínimo. Vamos ser bem sinceros. É isso aí. Se o cara tem um iFood baixado no celular, pelo menos uma vez por mês, né, Ramon? É isso aí. Porra. E aí? É muita gente, mano. Então, muita cara, gente. tem muita oportunidade. Você pode aprender com o seu parceiro. E eu fico muito feliz de verdade de você começar a abrir, porque eu tenho certeza que você vai ter muita coisa pra ensinar, porque eu aprendi muita coisa com você, trocando ideia e vivendo ali junto ali. Cara, e é isso que eu acho que vai ajudar a agradecer o mercado, porque que nem a gente falou. Eu lembro quando chegou o Mac? Todo mundo, porra, o que vai acontecer? Cara, no mês que inaugurou o Mac, minha venda aumentou 25%. Porque é o que você acabou de falar, o cara compara. O cara tem comparação. No final, a opinião é do cliente, mas ele tem comparação e te ajuda o quê? Porra, agora tem que aumentar o nível. O meu pedido tava entregando em 50 minutos. Não, agora eu sei que o Mac só entrega em 30, 40. Meu, eu tenho que diminuir meu tempo. Senão eu tô fora do jogo. Isso te puxa, mano. Faz trabalhar mais, trabalhar melhor. Exatamente. Te motiva, né? Te motiva, velho. Te motiva. Porque que nem eu falo pra todo mundo, cara. A gente tem que... Eu falo até isso pros colaboradores. A gente tem que fazer as coisas que a gente for fazer como se fosse pra gente. Tem que fazer o melhor. Porque a gente fazendo o melhor,
como o cliente vai agradecer e como a gente vai ter o ponto positivo. Pô, quem não gosta de receber um elogio? Pô, equipe, top, nossa, isso aí e tal. Cara, quem não gosta? Eu acho que isso é muito gratificante, da pessoa saber que ela saiu para trabalhar e dever cumprido, entendeu? Então, cara, eu pego muito nessa tecla. Cara, vamos fazer o melhor, sempre buscar fazer o melhor. E aqui em Caçapava, Jonathan, graças a Deus, a gente conseguiu uma clientela muito boa, sabe? Eu gosto de escutar muitos clientes, sabe? De, como que tá indo e tal. Até, às vezes, as meninas até falam, Ramon, o cliente vai mandar mensagem pra você aí. Porque manda mensagem pra mim. Eu gosto desse feedback. Eu gosto de me preocupar, de saber que o cliente sabe ali e pode contar comigo. Porque até então, eu que comecei o projeto. Então, eu conheço 50% dos meus clientes. O Ramon tá aí, manda um abração pra ele, o Ramon tá aí. Que nem eu e minha esposa ajudava. A gente começou, e a Daiane, nunca mais vi ela, e as meninas, como é que tá? Então, você vê que acabou tendo uma amizade no meio do negócio. Porque cria-se um laço, né? Exatamente, os clientes perguntam, os clientes querem saber, e aí, como é que tá? E aí, seu pai, como é que tá? Porque pizzaria é família, Jonathan. A pessoa vai comprar final de semana, a pessoa vai com o pai, vai com o tio, vai com o vô, vai com a família. Pizzaria é família. É família. Então, a gente vê lá, tem dia que a gente vê, eu quero portuguesa, pai. Não, mas eu quero calabresa. Não, mas vamos pegar duas então. Então é família. Então a pessoa vê que vai lá com a família cheia. Tem gente que vai com 2 carros lá pra escolher pizza. Cara, isso a gente vê que é gratificante, porque a gente vê que a gente faz a diferença da pessoa ir lá e ficar, sabe, vendo o cardápio. A gente tá inovando isso aí. Coloquei 2 totem lá agora na loja pra ter o cliente conseguir ver o produto mais nítido e chamar aquela atenção do cliente. Porque a gente come com os olhos, né, cara? Sim. Então isso é bom pro restaurante e é bom pro cliente também, que ele consegue ver o produto. Esse aqui é o produto que eu quero. Porque muda alguns sabores, muda alguma ordem de montagem. Então a gente consegue ver o feedback do cliente. É gratificante. Eu, graças a Deus, tenho alguns feedbacks negativos, mas é muitos poucos perto do positivo. Acho que nem Deus agradou todo mundo. Exatamente. Mas a gente sempre busca a linha de raciocínio de saber o que realmente está acontecendo. E é o persona, né? É o público. Tem público que você vai atingir e não vai atender. E tá tudo bem. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem público que a gente escolhe atender. E tem um público que a gente não vai atender. Por quê? Porque se a gente quer agradar o nosso público que a gente escolheu atender, não tem como agradar o outro. Exatamente. E é isso que entra a concorrência. Porque o meu concorrente, às vezes, vai atracar esse público. E não vai conseguir agradar o meu. E daí todo o meu público que for no dele não vai gostar e voltar pro meu. Não é que ele seja ruim. E nem que eu seja ruim. É só que não é o que ele procurava. Eu acho que esse é o grande jogo desse mercado. O mercado vem evoluindo. Eu acho que um dos grandes insights aqui foi o que você trouxe. O quanto você investiu em tecnologia, investiu em inovação, investiu em melhoria. Vem investindo em pessoas, porque, 50 funcionários, velho. É bastante gente. Mano, eu converso com você, eu conversei com você, conversei com o Charles, conversei com o Luiz, com o Gu. Cara, é muita gente, mano. É muita gente. É muita gente, velho. Às vezes eu até fico meio perdido dos nomes. Eu até sempre pergunto, qual que é o seu nome mesmo? Leandro, né? Eu até às vezes fico meio perdido, porque, cara, é difícil a gente gravar, né? Porque antigamente eu contratava, eu mesmo que mandava embora. Fazia tudo, contratava, fazia isso, resolvia, fazia a compra, tudo. Uma das coisas que eu não abro mão hoje é compra. Compra é onde tá o outro seu negócio que eu sei. Eu não abro mão, cara. Eu gosto de bater lata no mercado, ir no outro, e falar com o gerente, falar ali, porque eu preciso comprar de volume, né? Então eu sempre busco compra, porque eu acho que o segredo não é você vender, é você na hora da compra. Porque se eu comprar bem, eu consigo vender bem, entendeu? Porque hoje, se eu for hoje sentar aqui na minha mesa e ficar, 10 caixas disso, 10 caixas disso, no final do mês eu vou ver que o meu lucro tá ali. Falar, meu lucro ficou aqui porque eu comprei mal. Então, eu priorizo isso muito na compra. Mas hoje, essa parte de pessoas, essa parte de contratação, tudo, eu tenho as pessoas certas que vai fazendo o papel e que vai tocando e vai conseguindo alinhar. Porque, às vezes, como é muita coisa, às vezes você tem eu consigo fazer tudo. Cara, não consegue, não. Não consegue. Aí começa a ficar muita coisa pra trás. Eu sempre fui nesse ponto. Quem quer fazer tudo não faz nada. Aí faz tudo mal feito. Aí não Exatamente. rola. Eu tô passando por esse momento agora. Eu tô tendo que trazer pessoas pra fazer lançamento de nota. Antes era a Erika que fazia, agora a Erika faz e faz RH, só que tá ficando pesado. E eu faço compras e a parte de marketing, que é a minha área, que eu amo fazer
É a parte de marketing. E agora também para mim também tá ficando pesada a parte de compra. Eu tô tendo que terceirizar a parte do marketing, só administrar o marketing. E cara, o que você trouxe um ponto importante e eu achei muito legal. Compras faz muita diferença, né, irmão? E quando a gente começa a ter mais volume, isso daí faz muito mais diferença ainda dentro do negócio. Eu lembro uma vez que você falou pra mim que você tinha uma câmara fria lá, que você já tinha comprado uma carreta de não sei o quê. E, cara, como que foi pra chegar nisso? Porque você falou, trepiquei de um mês pro outro. Quando você entendeu que... Desde o começo você já entendeu que a compra era onde você ia ganhar dinheiro ou você foi na hora que você bateu aquele volume? Eu acho que foi na hora que bateu aquele volume que daí eu falei, cara, eu preciso comprar bem. Porque eu tô tendo uma demanda e eu no preço que eu tô pagando não tá sendo legal. Porque eu acho que às vezes, John, o diálogo é tudo, sabe, cara? Sim. Porque às vezes a gente tem bastante fornecedor que a gente compra, mas tá sempre no costume. Ah, manda 10 caixas de comodidade. Manda 10 caixas disso. Então, às vezes, eu sempre ligo pro cliente. Oi, e aí, como é que tá? Ligo pro fornecedor, como é que tá? Se eu comprar 12, não dá pra baixar o preço. Ah, mas eu consegui com o Beltrano lá, mas não é a mesma qualidade. Mas, poxa, como que você faz tempo? Não, amor, vou fazer isso. Então, você conseguiu suprir um lucro que você tava perdendo. Então, eu sempre busco nessa linha de raciocínio. E esse daí é dinheiro direto no bolso, né? Dinheiro direto no bolso. John, R$1 de economia é R$1 no bolso, porque R$1 de venda, galera, pra você que tá começando agora, R$1 a mais de venda vai pingar normalmente ali de 10 a 15% dessa 15 centavos no seu bolso. E R$1 de economia é R$1 líquido no bolso. Eu falo pra você, John, porque toda quarta-feira, toda quarta e toda quinta é os dias que eu fico no mercado o dia inteiro, cara. E eu comprei um caminhão. Você vai mesmo, sim? John, eu tenho um caminhão agora. Agora eu comprei um caminhão. Eu tava indo de carro, caminhonete. Falei, não, agora eu vou comprar um caminhão. Agora eu vou de caminhão, levo 2 ajudantes comigo do lado e vou e busco preço. Vou no mercado, volto no outro, deixo um no mercado pra ver preço pra mim e vou buscar, porque, cara, faz total diferença, cara. Eu não tenho mais isso de, cota o preço lá. Não, cara, compras eu mesmo que faço, eu vou lá e gosto de comprar e de ver o que eu tô pagando, o que eu tô levando. Porque como eu compro em bastante coisa, Jonathan, eu passei por cada coisa, cara. Eu comprava de uma empresa, que eu não vou falar nenhum nome, cara, a pessoa deixava na porta da pizzaria. O cara deixava pra mim a farinha, na volta ele passava, pegava o vidro de palmito e devolvia pro carro. Ele deixava a farinha pra mim, devolvia... Cara, se você for ver, então se você não prestar atenção nisso, cara, você perde muito. Perde muito. Então vai chorar pra quem? Então tem coisas, cara, que eu prefiro eu mesmo fazer, porque eu já tomei balão. E hoje em dia, cara, tá muito... A tecnologia, que nem eu falo, cara, eles estão usando de uma fé... Que a pessoa entra no Google, ela pega seu CNPJ, ela faz o cadastro da empresa, compra, pede pra pegar na empresa, ela fica lá fora pra receber. Tá bastante golpe rolando na internet aí disso. Compra, passa pelo dono. O nome do dono aqui é Ramon. Vou lá comprar e vou pedir pra entregar. Entrega às 7 horas da manhã que eu tô aqui. A entrega fora da loja. Então, cara, eu fico um pouco com medo disso aí. Então eu fico full time pra mim não tomar prejuízo. Conheço amigo que já tomou em Jacareí. Tem um brother que tem uma pizzaria lá, pediram umas mussarela no nome da empresa, descarregaram no período da manhã, que ele não tava lá, ele falou que era o dono da pizzaria, ele colocou no carro e levou embora. Nossa. Então, isso eu priorizo muito. A compra, eu acho que é uma das coisas essenciais que realmente meu hobby. Seu hobby? Meu hobby. Não é nem trabalho, é hobby. Eu gosto bastante, cara. Eu acho que desde quando era moleque já trabalhava nesse negócio de venda de supermercado, então é um negócio que eu gosto de fazer e vou no mercado de manhã mesmo e vou, procuro preço, porque eu acho que a chave do negócio não é também... É você vender, mas você comprar bem também. Acho que é o principal ponto, né, mano? É o que a gente falou, R$1 economizado é R$1 líquido no bolso. Porque até então, Jonathan, a gente que trabalha com ramo alimentação, a gente tem um pouco de desperdício. Falar que a gente não tem desperdício não existe. Então eu tento suprir esse desperdício na hora da compra, entendeu? Na hora da compra eu tento suprir um pouco esse desperdício. E é isso aí, cara. A gente vai aprendendo com os erros, né, cara? Todo dia é um aprendizado. Nesse ramo nosso, todo dia é um aprendizado. Todo dia. Não tem nada. A gente fala que não tem nada que a gente não viu, já não viu no restaurante e que ainda não vai ver. Porque sempre tem coisa nova. Sempre tem coisa nova. Cara, muito legal, muito da hora o bate-papo. Confesso que eu já sei que já passou um tempo ali, que a voz da consciência já começou a falar no meu ouvido. E já passamos mais de 1 hora já
aqui de podcast, você vê que passa rápido, irmão. Passa Passa rápido. rápido. E não deu nem pra falar a metade, João. E não deu nem pra falar metade. Não, ó, já que vou fazer ao vivo, então, ó, já que não deu pra falar metade, bora com a gente bater um papo no Hot City lá no palco do Invasão Vale? Ó. Eita. Bora, né? Bora! Vai. Ó, quero ver se... Vai. Lá você tem que desbloquear tudo pra galera, hein, mano. Não, lá eu vou desbloquear. Então, ó, aí, vou fazer uma live ao vivo e vocês vão começar a ver mais o Ramon lá na Porto, filmando os pedidos Isso aí. vindo, saindo. Que agora nós vai virar o blogueiro. Isso aí, ó. Ó, e se ele não fizer, eu ligo a live e convido ele na live ao vivo pra ver se não vai aparecer. Eu acho que a gente tá nesse meio e é uma parte importante isso que o Jonathan tá fazendo também. Envolver a gente, porque um consegue ajudar o outro. Não tem isso de ser concorrente. Eu acho que a gente tá no mesmo barco. A gente tem que seguir na maré e fazer o negócio andar junto. Porque tem coisas que se eu mostrar eu te ajudo, você vai pegar o gancho. Tem coisas que se você mostrar, você vai me ajudar. É uma troca de informação, sabe? Eu acho isso muito importante. Esse trampo que você tá fazendo da Invasão Vale aí abre muito network da gente pra trocar as figurinhas. E aí, como é que foi? Como é que tá o mercado nisso tudo? Porque a tendência é sempre a tecnologia vir com mais força ainda. Exato. Então a gente tem que estar atualizado. Tem que estar atualizado. Entendeu? Nosso ramo é de margem curta. Então, se o que a gente puder fazer pra aumentar essa margem, diminuir nosso desperdício, é sempre válido. E às vezes o concorrente, o cara do lado ali, o companheiro de nicho nosso do lado pode ajudar a gente nisso, né, Amon? Com certeza. E galera, estamos chegando, né? Mais um episódio do Invasão Cast, mas chegando no final. Não posso deixar de falar de quem faz isso acontecer, né? De quem apoia a gente para que isso aconteça e que a gente consiga trazer caras fantásticos como o Ramon, como tantos outros que já vieram aqui, contar um pouco da história e dar dica para você que está começando agora, para você que também não está começando agora. Porque eu vou ser bem sincero, eu tô há 5 anos... Não é tanto tempo assim, mas já é um bom tempo no mercado e eu vou falar pra você, cada episódio que eu assisto, cada episódio que eu participo do Invasão me traz muito conhecimento, me traz melhoras, me traz mais ideias pra mim melhorar o meu negócio. E eu tenho certeza que você aí do outro lado também consegue tirar muito esse conhecimento e pode trazer mais conhecimento pra gente também, estando nos eventos, estando com a gente aqui nos podcasts. Então, cara, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, ativa as notificações para chegar aos episódios novos para você poder estar por dentro do que acontece no mercado no Vale do Paraíba e entender o que os grandes players aqui do Vale do Paraíba estão fazendo para poder ter sucesso no negócio. Mas antes disso, nada disso estaria acontecendo se não fossem os nossos parceiros, o iFood, a Brand e a Breedmaster, que são os nossos patrocinadores master aqui desse ano de 2026, que acreditaram no projeto do Invasão e estão ajudando a gente a poder dar voz pra galera que vive o jogo aqui no Vale do Paraíba, poder trazer mais conhecimento, mais tecnologia, mais informações e, cara, eles realmente acreditam que o nosso Vale do Paraíba é muito rico e que pode trazer muita coisa boa aqui de dentro pra fora, pro mundo, enfim. Então, galera, não deixe de seguir a gente, ativa as notificações, sigam nossos parceiros também, que estão fazendo esse projeto acontecer cada dia mais e cada dia mais forte. E, cara, pra encerrar, Ramon, a gente tá indo pros finalmente, queria que você desse, na câmera ali, desse um recado pra aquele cara que tá começando agora, para aquele cara que tá passando por uma dificuldade no meio do negócio, restaurante e tal, que pensa em entrar no meio de restaurante. E também para aquele Ramon que começou lá atrás, que pensou em desistir, que passou por tudo aquilo, por toda aquela dificuldade. Mandassem uma mensagem para ele aí. O Ramon de hoje, mandando uma mensagem para ele aí. É o seguinte, eu acho que se a gente pensar em conseguir, querer já é poder, né? Eu levo essa frase pra mim porque eu passei por muitas dificuldades de aprovar os meus sonhos, de fazer o drive-thru. Isso pra mim, cara, eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir, eu consegui. Então é não desistir. Eu acho que a gente precisa aprender, sabe? Conhecimento, buscar ajuda. Foi uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer. E ter esse bate-papo, sabe? Ser aberto e perguntar. Tiver dúvida, pergunta. E, cara, não desistir. Eu acho que essa palavra de não desistir, todo mundo vai ter problema, todo mundo vai, sabe, ter dificuldade. E essa é a palavra-chave, não desistir. Porque se você quer, você vai conseguir. Querer é poder.
Esse é o jogo. É isso aí, irmão. Obrigado. Obrigado de verdade por ter vindo. Me enrolou, mas você veio. Primeiro podcast, hein? Ó, 01 aqui no Invasão Cast. Galera, é isso. Estamos finalizando o 21º, ó. 11º, porra, passou tanto que eu já perdi a conta. 21º episódio do Invasão Cast, que Ramon do Porto Pizza Beer, diretamente de Caçapava City. Da cidade, pra você falar que a minha cidade não existe, toma ali, Felipe, Murilo, aí, ó. Caçapava no mapa, pai. Aí, ó, tem Springland, tem Porto Pizza Beer, tem coisa boa aqui na cidade. Mais uma vez, dando voz a quem vive o jogo. Obrigado a sua audiência. Mais uma vez, se inscreva, ativa a notificação e bora. Bora.